Nossa, isso pareceu língua estranha. Só que esse filme tá atrasado pelo menos uns 10 anos. E o resultado tá aí. Oi? Tudo bem com você? Eu sou o Doug, você provavelmente não é o Doug, mas seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre filmes, séries e outras coisas que me dão na telha, e é muito bom ter você aqui comigo. E já que você tá aqui, aproveita, me dá um biscoitinho, manda pra todo mundo, deixa seu comentário e se inscreve no canal. É de graça pra você, mas me ajuda demais a crescer aqui na plataforma. Valeu, galera? Então bora pro que interessa. Gente, eu não posso começar o vídeo sem antes falar isso pra vocês. Blue Beetle é o melhor filme do DCU. Quando você tem uma expectativa muito alta em alguma coisa, qual que é a chance de você se decepcionar? Bem alta, né? Por isso eu tenho uma regra de ouro na minha vida. Não crie expectativas. Ou no máximo, se criar, crie expectativas para que tudo dê errado. Porque aí qualquer coisa que vier é lucro. E Besouro Azul é um desses casos, que a minha falta de expectativa pode ter me ajudado na percepção que eu tive sobre o filme. Pra ser sincero, eu tinha sim uma expectativa. A de que ia ser um filme idiota, boboca, sem graça, genérico e besta como todos os filmes de herói que já saem faz vários anos. Mas no fim das contas, eu ir com essa expectativa foi a melhor coisa que eu fiz. Porque se a sua expectativa é de que seja uma catástrofe, até a coisa mais mediana fica boa, né? E eu acho que é por isso que eu gostei e acabei me divertindo tanto com o filme. No remoto e congelado deserto da Antártica, membros da Cord Industries, liderados pela cofundadora e CEO da empresa, Victoria Cord, descobrem um antigo artefato alienígena conhecido como Escaravelho. Enquanto isso, Jaime Reis retorna à sua cidade natal, Palmera City, após se formar na Universidade de Direito de Gotham, para acabar descobrindo que a sua família está enfrentando uma ameaça de despejo devido a dificuldades financeiras. Após uma série de eventos, Jaime acidentalmente se funde com Escaravelho, uma arma alienígena consciente, tornando-se o Besouro Azul. Olha, eu naturalmente já simpatizo com produções que não se levam a sério. Aquele tipo de filme que é paspalhão, que é meio boboca, mas que sabe disso, não tenta ser nada além disso também e se diverte no processo. E se tem uma coisa que dá pra elogiar esse filme é isso. Ele não se leva a sério, tem uma história autocontida e não fica querendo forçar uma continuação que ninguém pediu. Ignora o pós-crédito. Você não tem noção, talvez tenha, de como é refrescante poder assistir um filme sem ter precisado assistir 30 filmes antes, mais 15 séries e saber que ele tem começo, meio e fim. E quando o filme terminar eu vou poder continuar minha vida sem ficar com aquela ansiedade de não, no próximo filme as coisas se resolvem. Ou aquela promessa vazia de que no próximo filme vai ficar bom. Sim, confia. No entanto, da mesma forma como esse filme passa esse alívio por não estar preso a essa pataquada de multiverso e assim dá uma sensação de que ele é um outsider, de que ele tá fora da bolha, ele não consegue fugir dessa fadiga que os filmes de super-heróis, seja de multiverso ou não, já estão faz um bom tempo. Eu digo isso porque nada que Besouro Azul faz é original, autêntico ou inovador. Ele parecer fora da bolha só evidencia o quão presente essa bolha é, porque ele é medíocre e formulaico, ou seja, ele só segue fórmula mesmo, além de ser uma tentativa óbvia de ser um Pantera Negra, ou seja, La Pantera Latina. Não, El Besouro Latino. Eu nem sei se besouro em espanhol é El Besouro mesmo. Mas vamos ser sinceros, alguém ainda espera que vai surgir algo revolucionário, inovador no mundo dos filmes de super-heróis a essa altura do campeonato? Eu não. E talvez por isso é que eu não tenha achado ele horrível. É meio bobinho, mas tem carisma. Sendo um herói de classe D da DC, eu não manjo nada de quadrinho, então eu pesquisei pra falar isso. Fica muito clara a influência do Homem-Aranha e de vários outros super-heróis na construção desse personagem. Homem-Aranha 1 do Sam Raimi é o meu filme favorito. Simplesmente porque é o filme que marca o início da minha paixão pelo cinema. E pelo menos pra mim, enquanto eu assistia, os paralelos ficaram muito claros. É óbvio que são clichês de fórmulas que praticamente todo filme de super-herói segue, mas esses dois filmes têm muitas semelhanças e não é possível que tenha sido só uma coincidência estilística. Tem uma cena que eu fiquei esperando sair com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas aí, o personagem acabou falando uma outra frase de efeito com bem menos impacto. Besouro Azul me deixou realmente dividido. No lado positivo, a direção optou por trabalhar com efeitos práticos. Eles construíram a armadura do Besouro Azul de verdade e usaram o CGI como ferramenta e não como necessidade. Isso pra mim foi um mega acerto, porque como ele não se apoiou no CGI, o resultado final ficou com uma aparência muito mais finalizada, muito mais bem feita do que Flash. Não que isso seja difícil, mesmo com um orçamento bem menor. Mas apesar de algumas ideias criativas, como a inspiração no Kamen Rider, no geral a direção tá bem estranha, básica demais, com uma colorização meio crua, sem contar que o trabalho de câmera às vezes me pareceu meio amador.
O filme tem uma estética noventista que eu gostei bastante, porque eu sou cria dos anos 90. Mas apesar de parecer uma aposta divertida da direção, do design de produção, com exceção das tomadas externas mais diurnas, os cenários estão com uma aparência meio barata. Por exemplo, nas cenas que acontecem dentro do laboratório do Ted Kord, o pai da Jenny, que é interpretada pela Bruna Marquezine, a aparência é de uma série infantil de baixo orçamento. O trabalho de iluminação é, no mínimo, questionável, porque ele usa muito das luzes coloridas para dar uma aparência meio neon, só que essas luzes incidem nos personagens de um jeito nada sutil. E ao mesmo tempo parece que os personagens estão sendo engolidos pelas sombras. Parece que eles chamaram um cara como eu, que não sabe nada de design de iluminação para fazer isso aqui. E aí fica a questão, tá parecendo anos 90 porque é pobre ou tá parecendo pobre porque é anos 90? A experiência pra mim foi tipo de uma viagem no tempo. Por várias vezes eu tive que olhar em volta pra ter certeza de que eu não tava na frente de uma TV de tubo, com 10 anos de idade assistindo Power Rangers na TV Globinho. Uma coisa que eu sempre critico é a incapacidade que um monte de filme por aí tem de criar personagens carismáticos. Mas se tem uma coisa que salva esse filme de ser completamente descartável, é o carisma dos personagens. Esse filme me deixou com o coração quentinho, e olha que eu nem tenho coração. Como eu tava esperando pelo pior, foi até um alívio perceber que esse filme é despretensioso, tem uma mensagem simples e passa ela de forma bem simples, mas bem divertida. É um filme família sobre uma família. Os Reis. Eles, enquanto grupo, são quase que um personagem por si só, porque ao mesmo tempo que cada membro dessa família tem a sua própria personalidade, eles também têm no coletivo um jeitão próprio e muito bonito de ser. Mesmo sendo um núcleo de 7 personagens, incluindo Jaime e a Jenny, a história conseguiu dar pra cada um deles uma identidade. Eles não são só umas pecinhas sem vida e sem graça no tabuleiro dos roteiristas. A gente consegue ver cada um deles como um ser humano, que tem uma história por trás, tem camadas e tem uma jornada própria, mesmo que seja bem simples. Eles interagem de um jeito tão natural, tão verdadeiro, que mesmo separados pela tela, a gente consegue se sentir parte daquilo que está acontecendo. As piadas, a tensão, o drama, tudo que tem de positivo nesse filme tá dentro dessa família. Se não houvesse os Reyes, o filme não existiria. É simples assim. E aí a gente entra no Jaime, o filho dessa família, também conhecido como Besouro Azul. Ele é um jovem imigrante que precisou aprender a viver num mundo ao qual ele não pertence. E aí, sem querer, ele virou hospedeiro de um ser que passa a viver dentro dele. Ou seja, não se trata mais de conviver com aquilo que é estranho lá fora, mas com aquilo que é estranho aqui dentro. E nisso, todo mundo pode ser o Jaime. Porque quem é que nunca se sentiu um estranho, um estrangeiro na própria pele? Quem é que nunca precisou ser confrontado com o que vem de dentro para poder descobrir quem realmente é? E é interessante como mesmo ele sendo o dono, o nome do filme, ele funciona como parte de algo maior. E não como a maior parte desse algo. O Xolo Maridueña... Nossa, isso pareceu língua estranha. É divertido e tá muito bem no papel. Mas por várias vezes não é o Jaime quem conduz a história, e sim a história quem conduz ele. O filme escolheu mostrar a trajetória dos reis como um todo, e não só dele. E inclusive eles se alternam na dinâmica do heroísmo, porque às vezes o herói é o Jaime, mas às vezes é a família. E eu achei isso muito legal, porque se você já assistiu um vídeo meu, você deve saber que eu odeio Mary Sue e John Sue, ou seja, personagens que não precisam aprender nada, não precisam se desenvolver porque eles já sabem tudo, eles já são totalmente empoderados. Agora, mudando de assunto, por mais que eu tenha ficado feliz em ver mais uma brasileira em Hollywood, eu queria entender o que fez alguém achar que Bruna Marquezine e Xolo tinham, assim, o mínimo de química que fosse. Porque mesmo que a personagem da Bruna, a Jenny, tenha ganhado um lugar honorário na família Reyes, eles podiam ter ficado só como amigos mesmo, não precisava ter colocado um romance ali. Porque parecia que os atores estavam até meio constrangidos de ter que fingir que tinha alguma coisa entre eles. Sabe quando você tem que fingir pra família que a sua amiga é sua namorada? Eu passei por isso, gente, eu sei muito bem como é. Pra mim, foi absolutamente impossível comprar esses dois como um casal. Besouro Azul, por baixo da casca genérica de filme de herói, fala sobre a gente encontrar o nosso lugar, tanto dentro quanto fora. Ele usa da questão da imigração, daquele sentimento de você não pertencer a algum lugar, como uma grande metáfora. Da mesma forma que a família precisa se unir para lutar contra uma força que de repente se volta contra eles, eles também precisam estar unidos todos os dias, só para existir, porque o mundo onde eles vivem não foi feito para eles e parece estar sempre disposto a lembrar eles disso. Quando você tá num mundo diferente, ao qual você não pertence, e onde você provavelmente nem é bem-vindo, é na sua família que você vai encontrar o apoio, a força, a segurança, seja o que for que família signifique pra você.
Só que ninguém é inocente de achar que Hollywood é o berço das boas intenções, né? A Warner queria capitalizar em cima da comunidade latina e fez um filme que se apoia em estereótipos para estabelecer essa conexão. Eles literalmente usaram a palavra representatividade como tema da campanha de marketing. Ou seja, esse filme é muito mais sobre o que a indústria cultural acha que tem a ganhar retratando clichês e estereótipos do que sobre essa identidade latina que ela diz representar. Mas pensando no filme em si, a sensação que fica é que ele é o filme certo na hora errada. Ele é tão inofensivo que não tinha muito como errar. Só que em um mundo que já convive com a fórmula do filme de herói faz uns 15 anos, ser inofensivo pode muito bem ser a receita perfeita para uma tragédia cinematográfica. O roteiro provavelmente foi achado na lata de lixo de um estagiário da Warner. Tem uns furos absurdos, tipo um personagem que faz um sacrifício totalmente desnecessário, uma mudança de personalidade sem sentido, quando o Escaravelho decide do nada virar o compasso moral do Jaime, ou mesmo a forma insanamente sem cérebro como eles escreveram a vilã, a Victoria Cord. Mas mesmo assim, ele consegue às vezes ter bons acertos, como quando ele decide mostrar de forma bem sucinta a história do vilão Carapax e trazer uma profundidade bem inesperada para o personagem. Além disso, a forma como os reis, a família foi construída, sem dúvidas é o ponto alto do filme. Resumindo, não tem absolutamente nada de especial ou de único no ponto de vista de história, de estrutura, de produção, mas tem tanto carisma, o elenco estava tão sintonizado, você percebe que eles realmente estavam se divertindo, que isso é o que acaba fazendo a experiência valer a pena. Talvez, se tivesse sido lançado quando o filme de herói ainda era alguma coisa relevante, ainda era novidade, alguém se importava, essa poderia ter sido a entrada de uma franquia bem sucedida. Bem sucedida é exagero, né? A gente tá falando da DC. Só que esse filme tá atrasado pelo menos uns 10 anos, e o resultado tá aí. Um fracasso monumental de bilheteria e mais uma prova de que ninguém mais aguenta a mesma história repetida, de novo, de novo, de novo. Não importa o quão representativa ela diga que é, ou com qual sotaque ela seja contada. Essa foi a minha crítica de Besouro Azul. Mas e aí, você gostou do filme? Me deixe saber aqui nos comentários. E não se esquece de me dar um biscoitinho, mandar pra todo mundo e se inscrever no canal. É de graça pra você, mas me ajuda pra caramba, então bora crescer esse negócio. E se você quiser continuar aqui comigo, você pode assistir meu vídeo sobre Agente Stone, o novo filme da Netflix, ou de Sympathy for the Devil, mais uma empreitada insana do Nicolas Cage. Valeu, gente!